Em toda a história dos videogames, sempre surgem jogos que mudam tudo. Mudam o panorama do seu gênero, mudam a história das plataformas em que são lançados, mudam a maneira como nós enxergamos o meio. Há quase 13 anos, o mundo viu nascer God of War, uma aventura cheia de brutalidade baseada na mitologia grega que se transformaria em um dos mais importantes nomes do entretenimento eletrônico. No primeiro episódio do nosso especial God of War, a criação de um mito, vamos mostrar como surgiu a saga que criou uma nova era de jogos de ação e como o legado deixado por Kratos nasceu de uma história de desenvolvimento que não deve em nada às lutas dos grandes heróis gregos. Of Olympus have abandoned me. O que a gente conhece hoje como mitologia grega vem de textos e representações visuais que existem há quase 3.000 anos. As lendas de Zeus, Hades, Poseidon e os demais habitantes do Olimpo inspiraram muitas obras da cultura pop, fascinando milhares de pessoas. Uma delas é o desenvolvedor de jogos David Jaffe. There were so many ready-made play mechanics and gameplay mechanics in the Greek myths already that it was just like Medusa's head and Zeus's thunderbolts and battling Cyclopses, and that mixed with just my love of the material was like, okay, this is what we got to do. We got to do this game. Jaffe era provavelmente o nome mais conhecido do estúdio Sony Santa Mônica. A desenvolvedora tinha apenas 3 anos quando começou a produzir os primeiros conceitos de um novo jogo de ação. Fora o uso da mitologia, ninguém sabia exatamente como o jogo seria ou qual seria a sua história. Tudo o que sabiam era qual tecnologia seria usada. Na época, o estúdio contava com apenas um título no portfólio, o game de corrida futurista Kinetica, lançado em 2001, ainda no início da vida do PlayStation 2. Apesar de ter alguns anos de estrada, a Sony Santa Mônica ainda buscava se provar para a Sony e para o mercado de games. O motor gráfico de Kinetica, construído para jogos de corrida, não era muito bem adaptado para o gênero de ação, mas seria utilizado mesmo assim. And Dave and I had talked a little bit about what the next step for the studio, Dave Jaffe, would be, and he had this grand vision of what at that point was what we called Dark Odyssey. Looking back, we didn't really have, it was basically his vision and pretty much that was it. We didn't have an engine that could really translate action-adventure game or a team that had done a title like that before. So it was one challenge after the next to try to build the foundation of what we know today as one of the pillar franchises. Criador do destrutivo game de corrida Twisted Metal, Jaffe é hoje conhecido por falar sobre a indústria de games sem cerimônia. E essa personalidade extrovertida tem muito a ver com a maneira como God of War foi concebido. Fã de filmes clássicos dos anos 80, o diretor tinha como principal visão a de criar um jogo que constantemente colocasse o jogador diante de desafios grandiosos e cenas impactantes. So I always wanted to do a game that felt like you were going on this big adventure, and so that and my initial love of Greek mythology were sort of the initial ideas of, hey, let's make a God of War, let's make a Greek video game. And then there was a sense of, brutality and violence, frankly, is something that a lot of gamers that sort of embrace this genre like, and we were kind of like, well, what if we kind of mix that with Greek mythology, which was very violent and very sexual and very adult, and if you read it, and so that's sort of where it all really began. Todas essas referências que Jaffe trazia para sua equipe ajudaram a formar uma aventura cruel e épica pelos mundos da mitologia grega. Mas isso não seria o suficiente caso o protagonista não fosse igualmente marcante. Começava a luta para forjar um herói que entraria para a história. The things I said to him, I said, brutal, nasty, violent, antisocial, pissed off, angry, fuck you. That was my direction to Charlie. The hardest part about making Kratos was that the storyline wasn't really there yet. And so I was trying to create a character that didn't have that story behind him yet. I just said, come into work and get angry and see what happens. What they came back with was their versions of anger and the things that they were mad at and the things that, it was really kind of neat because you got to look at the concept art and kind of see how everybody dealt with anger and madness and chaos. The solution was to sort of start stripping away everything. Every time we took away a piece of armor, every time we took away a helmet, a shield, we started seeing more of this animalistic side to this character.
Once we got that, it was just an issue of whittling it down, you know, from those 15 images, all of which felt the most brutal, and said, out of all these 15, that's the one. Antes de se tornar o espartano coberto de cinzas brancas e tatuagens vermelhas que todos conhecemos, Kratos foi um homem de muitas faces, e também foi criado por muitas mãos. O personagem passou por tantas mudanças até chegar em seu icônico visual, que até mesmo uma versão preliminar deixou o quadro de artes conceituais e chegou a ser modelada nos primeiros protótipos do game, que ainda era batizado de Dark Odyssey. At the time, Kratos had a different name as well. Yep, this was Dominus. And I think that color was pretty much because of the Greek flag, right? You know? That run. Gotta love that run. So good. Kratos quase teve tatuagens azuis. Inicialmente, David e Jeff queria que o herói tivesse tatuagens vermelhas, como ficou na versão final do game. Mas o restante da equipe achou que a cor era muito clichê. No fim das contas, o próprio diretor fez valer sua visão original para o personagem. Embora o conceito primordial de Kratos tenha vindo da cabeça de Jeff, nada teria ido para frente se o personagem não parecesse convincente sob o controle do jogador. Seus movimentos de luta carregados de fúria acabariam vindo das mãos de outro desenvolvedor, Cory Barlog, que viria a se tornar diretor de God of War no futuro. Everybody knows that Jaffe didn't do God of War 1 by himself, but until Cory came on and brought the animation to Kratos, it was like I could show everybody videos of Russell Crowe and Romper Stomper till the fucking cows come home. But until, and I did, I said, you see how he's slamming this guy's head into the bar? But until Cory came on and was able to actually take that and express it through animation, he was kind of a dead character. And, you know, Cory is as much as, if not more, the father of Kratos than I am. Oh, Dave. It's true. He actually explained what the character was. Oh, sorry, but that he said it was Martin Riggs and Russell Crowe. Yeah. That was the example you gave. First day on the job, he's like, hey, Greek mythology, he's Martin Riggs and he's Russell Crowe. Go. Como diretor, a visão de Jeff era clara, mas seu estilo beirava o oposto disso. Suas definições vagas para artistas e animadores sobre como Kratos deveria ser e sua obsessão por fazer um jogo com o mesmo sentimento de aventura das obras que ele gostava quando criança, montaram um ambiente no qual havia uma liberdade quase caótica para criar. Kratos ajudou a moldar o mundo à sua volta e vice-versa. Desde o começo, a Sony Santa Mônica sabia que queria fazer um jogo de ação. Na época, o cenário era dominado por títulos japoneses como Devil May Cry e Onimusha, que foram claras inspirações para o estúdio. A equipe sabia da enorme influência oriental no gênero que queria trabalhar, a ponto de aceitar a tarefa em tom de desafio. There was a time in the development of that when there was Japanese developers saying Western developers will never make a good action-adventure game. You know, they kind of just flat out had said, you know, the good action-adventure games are Japanese games. The Western developers just don't have the right sensibility for it, and that was like our challenge. We were like, all right, cool. Yeah. We'll do that, we'll take it on. And I think that fueled us through a lot of that to kind of go, look, we're gonna pick the best parts of every game we play, the Castlevanias, the Rygars, and Zelda, and mash it all together and just make the game that we want to play. A facilidade para encaixar diferentes tipos de golpes e a movimentação precisa no timing de acertos, esquivas e defesas deixa bem evidente a inspiração do combate de God of War no design de jogos oriental. Das ideias de um protagonista feroz que permearam as primeiras artes conceituais, vieram as Lâminas do Caos, um conjunto de espadas acorrentadas ao braço de Kratos que lhe deram uma identidade única e tornaram seus golpes facilmente reconhecíveis por qualquer pessoa. A maior assinatura do gameplay de God of War viria de uma mecânica bem conhecida, o Quick Time Event, que pede ao jogador o acerto de botões em intervalos rápidos para dar andamento a uma cena, não era tão novo assim. Ele foi muito explorado nos filmes interativos dos anos 80 e alcançou seu formato moderno quase 2 décadas depois com Shenmue. Mas foi God of War que popularizou de vez a mecânica entre os jogos de ação, especialmente pela maneira cinematográfica com a qual foi realizada. De inimigos comuns a grandes chefes, o Quick Time Event serviu para que as lutas de God of War sempre mantivessem o jogador com a adrenalina de quem acompanha o desenrolar tenso de cenas de filmes de ação. No fim das contas, a equipe de desenvolvimento percebeu que o videogame, o meio no qual eles trabalhavam,
permitia a criação de sequências que poderiam transpor essa sensação de uma maneira que o cinema jamais conseguiria. The original vision, I think, what we wanted was very, very brutal. It's funny because we were like, let's go find some fight scenes in movies, and that's how we want this guy to move, and that's how nasty we want him to be. And it's weird because when we thought we'd find all these great movies, movie fights are really kind of tame when you think about it. And we actually ended up with only 2 or 3 movies that really obscure films too, that really, when you saw it, you were like, oh my God, that is just some nasty stuff. Esse senso de urgência também permeou o andamento da história. Ela sempre move Kratos adiante, para a próxima tarefa, e aqui a mitologia grega desempenhou um papel fundamental. Ao entregar sua alma a Ares, o deus da guerra, Kratos inicia um período de longos anos servindo aos deuses, o que sempre o colocou diante de missões monumentais. Desde o primeiro combate contra Hydra, passando pelos desafios no Templo de Pandora, até a penosa travessia do submundo, God of War quer que você vivencie cenas e cenários épicos, evitando ao máximo as repetições tão comuns nos sistemas de progressão de um jogo. A câmera, que o jogador não podia controlar, permitiu ao estúdio trabalhar com o aspecto de grandiosidade que uma aventura dessas pedia. O mais curioso disso tudo é que nos momentos em que o jogador mais tinha controle, a estrutura de fases era a mais simples possível. Embora o jogo mostre que muitas coisas acontecem ao redor de Kratos enquanto ele percorre a Grécia mitológica, os cenários são lidos pelo hardware do PS2 como corredores e paredes, denotando um ritmo extremamente linear. Tudo isso era envolvido por uma preocupação enorme de tornar God of War impressionante nos quesitos técnicos. Em meio a um longo processo de produção e observando a geração do PlayStation 2 chegar no seu auge, a Sony Santa Mônica empregou todos os esforços para garantir a melhor qualidade gráfica possível. I mean, we want to bring this, this experience to people, and we want it to be realistic. In order to do that, we have to push the PlayStation 2 as far as it possibly can go. God of War it's gonna look real, but it's also gonna have a take to it, like a little bit of a fantasy twist, over the top, like blood and guts. I don't think that there's any other PlayStation game that achieves that's out there. A busca pela excelência técnica levaria a equipe de God of War ao limite da exaustão, e com os prazos apertando, era necessário impor um limite no que acabaria entrando na aventura, a ponto de sequências que estavam quase prontas serem cortadas. O maior exemplo é esta cena, em que Kratos foge de uma tempestade de areia com o auxílio de um elevador. A fase chegou até a ser mostrada para a imprensa, mas foi retirada da versão final. Já alguns dos conceitos não utilizados, como essa fase na qual Kratos veste uma versão muito preliminar das asas de Ícaro, mostram coisas que acabariam entrando na série no futuro. Enquanto isso, algumas partes que chegaram ao jogo foram vítimas do cansaço e do excesso de confiança da equipe. A maior delas é o criticado caminho do submundo, com suas colunas de espinho e suas partes de plataforma quase impossíveis. Depois de um tempo, ficou claro que a fase não havia sido testada o suficiente em relação aos demais pedaços do jogo. O estúdio de Santa Mônica chegou à reta final de produção sob pressão. De uma forma até cômica, a natureza bruta de Kratos acabou tomando conta do clima dentro da equipe. Making the game was definitely a fight. Me and the team butted heads a lot, and there was this anger, I guess, that built up inside of me that I think I really transferred over to Kratos, and I look at Kratos now and it's like, that's me. I think we verbally abuse each other multiple times during the day. It's one of those, it's a great high-low thing. We start out the day, we're really happy, and then throughout the day we get very upset with each other, and then happy with each other, and then upset, and hopefully we can leave when we're happy with each other, and then we come back and we're happy with each other again. We've wanted to strangle each other at least once a week. There's our huge PlayStation booth. So good to be one of the
big titles this year, so hopefully it'll get some attention that we think it deserves. God of War foi um dos maiores vencedores do E3 2004, atraindo a atenção necessária para que o lançamento, em 22 de março de 2005, fosse um sucesso. O jogo foi recebido com louvor pela crítica e pelo público, que elogiou a história, a combinação de narrativa e gameplay e o combate visceral. O desafio de provar que desenvolvedores ocidentais sabem sim fazer jogos de ação levou o God of War a se tornar um marco em seu gênero. Os Quick Time Events cinematográficos viraram quase um padrão e foram usados por tanta gente que acabaram se tornando uma mecânica evitada hoje em dia. Por outro lado, a estrutura narrativa que favorece a ação cinematográfica influenciaria outros jogaços da Sony no futuro. Mas o mais importante é que God of War fez Kratos se tornar quase que imediatamente um ícone do PlayStation. Ao lado do Master Chief de Halo, o espartano inaugurou uma era em que a face pública das fabricantes de consoles deixava de lado o aspecto cartunesco para mostrar o poder que o hardware havia alcançado. Aquela aventura violenta e inspirada no cinema dos anos 80 fez a Sony deixar de lado os mascotes inspirados em animais fofinhos para apostar em heróis cada vez mais realistas e humanos. And from that point forward, throughout the rest of time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new God of War. No próximo episódio do especial God of War, a criação de um mito, vamos falar sobre a continuação da saga de Kratos em God of War 2. A sequência que traria um senso de escala e grandeza técnica para cimentar de vez o nome da franquia entre as maiores dos games.